Olá, eu sou Sandra Zanotto e vou falar hoje um pouquinho para vocês sobre estruturação de cadeias de fornecimento de matérias-primas e ingredientes da sociobiodiversidade amazônica. Esta é uma capacitação para os empreendedores do Sinapse Bio da Jornada Amazônica. Eu acredito que alguns de vocês, ou uma grande maioria, já desenvolveu ou desenvolve algum produto que possua em sua formulação ou em sua composição insumos de origem amazônica, um óleo, uma manteiga, um extrato. E, com certeza, se você está em processo de produção, ou mesmo em pequena escala, você já se deparou com as enormes dificuldades e os grandes desafios para o fornecimento dessas matérias-primas e ingredientes que possam fornecer para você de forma estável e adequada às suas necessidades. E isso sempre com a garantia de princípios éticos e de rastreabilidade. Para a gente ter esse fornecimento de forma adequada, nós temos alguns desafios. E esses desafios, o principal deles, é a estruturação de cadeias de fornecimento de forma sustentável e segura. Esse fornecimento de forma sustentável e segura deve ser realizado com o desenvolvimento desses fornecedores para a regularidade do fornecimento, para a garantia da padronização em todos os processos, em todo o processo produtivo e a estruturação do transporte adequado, dependendo da necessidade da matéria-prima. E, claro, com a garantia de rastreabilidade em toda a cadeia de fornecimento. Hoje a Amazon Doors promove e oferece a estruturação de cadeias de fornecimento de matérias-primas e ingredientes amazônicos, oferecendo diversos serviços com diferentes etapas, e essas etapas envolvem desde o desenvolvimento de um contrato de longo prazo com organizações sociais como cooperativas e associações, até a definição de padrões de qualidade e de rendimento de uma matéria-prima e de um ingrediente, passando também pelo monitoramento de todas as etapas de uma cadeia produtiva. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre uma etapa que eu acredito gerar bastante valor para o empreendimento, para os diferentes empreendimentos, que é a prospecção e qualificação de fornecedores. Para você fazer essa prospecção e qualificação de fornecedores, você precisa fazer diversas perguntas diretamente para o seu fornecedor na área prospectada. E essas perguntas vão gerar, com certeza, uma previsibilidade no seu fornecimento, no fornecimento das matérias-primas e dos ingredientes, e a rastreabilidade de todo o processo, ou pelo menos o início desse processo de rastreabilidade. Então, para realizarmos a etapa de prospecção e qualificação de fornecedores, vamos ter que realizar algumas perguntas diretamente para os nossos fornecedores ou produtores nas suas áreas de coleta ou na sua região aonde eles se encontram. Essas informações vão gerar para o empreendimento uma previsibilidade no fornecimento e uma rastreabilidade em todo o processo da cadeia. Essas perguntas vão gerar, então, informações, por exemplo, de um cadastro de fornecedores, a localização onde esses fornecedores estão e as suas áreas produtivas, uma descrição de todas as etapas desta cadeia, um cronograma das atividades realizadas em cada etapa dessa cadeia, e isso vai gerar informações, por exemplo, como um calendário produtivo e uma capacidade produtiva daquela região. Eu vou, a partir de agora, descrever um pouquinho melhor cada uma, o que vai gerar de informação cada uma dessas perguntas. A identificação e localização dos produtores e das áreas produtivas vai gerar informações não só para você realizar um projeto extrativista sustentável, mas também para ter um cadastro de produtores e uma rastreabilidade de toda a cadeia. E essas informações também são fundamentais hoje para você fazer um cadastro no SIGEM, que é uma obrigatoriedade para os produtores de produto final ou acabado, segundo a Lei da Biodiversidade de 2015. E para você fazer exportação hoje também, algumas matérias-primas também exigem todas essas informações, tanto de cadastro dos produtores como rastreabilidade, como é o caso do cacau. Bom,
nessa prospecção e identificação, né, e localização dos produtores e suas áreas produtivas, nós vamos gerar diversas informações sobre a localidade desses produtores, vamos ter informações identificando essas áreas produtivas que podem ser do próprio produtor, mas pode ser de uma associação, de uma cooperativa, ou mesmo de uma unidade de conservação, e vamos ter também informações georreferenciadas dessas áreas de produção, que podem gerar não só informações de georreferenciamento do local de coleta, como também do indivíduo coletado, daquela árvore coletada. Individualmente pode ter um registro do georreferenciamento dessa espécie. E também podemos, a partir então, com essas informações, gerar dados que transmitem confiança aos seus clientes e financiadores. Por exemplo, um mapa com a localidade e a localização dos seus fornecedores e da região que você está desenvolvendo. Podemos também ver com transparência quais são as regiões e comunidades que vocês estão apoiando com as ações de sua empresa. Outra etapa também importante nessa estruturação de cadeias produtivas é a descrição detalhada de todas as etapas da cadeia de fornecimento. A descrição dessas etapas envolve desde a pré-coleta, a coleta e a pós-coleta da sua matéria-prima, para depois gerar um beneficiamento do seu ingrediente. Nessas etapas de pré-coleta, você vai poder ter informações como, por exemplo, como está organizado a sua comunidade, se está organizada de forma a ter uma cooperativa, uma associação envolvida, ou são agricultores familiares individuais. Você vai poder ter uma noção da capacidade produtiva declarada ou inventariada naquela região. Você vai poder entender quais foram as boas práticas utilizadas no manejo extrativista, ou mesmo quais são as etapas de gargalo que existem em todo esse processo. Você vai poder entender quais são as etapas com clareza e diagnosticar, né, os gargalos existentes e a capacidade produtiva e a utilização de boas práticas em todas essas etapas. Eu vou dar 2 exemplos de como a gente pode fazer a descrição dessas etapas dentro de 2 cadeias de fornecimento. O primeiro exemplo é a descrição das etapas da cadeia de fornecimento do cumaru. Para essa cadeia de fornecimento, nós observamos aqui que os fornecedores declararam que tem 163 árvores naquela região que produzem cumaru. E eles declararam várias atividades ali, tanto na pré-coleta, como na coleta e na pós-coleta. Como, por exemplo, a necessidade de limpeza das áreas antes da coleta dessa matéria-prima, a condição que existe ali com relação às comunidades e suas associações, organizações sociais ou cooperativas, quais são todas as etapas realizadas para fazer a coleta daquela matéria-prima e o que eles realizam após essa coleta, se é um armazenamento, se é um beneficiamento, uma secagem. E após essas etapas de pré-coleta, coleta e pós-coleta, você pode também descrever as etapas de beneficiamento que são realizadas, por exemplo, a secagem de um fruto, se ela é realizada, né, com todas as condições adequadas, ou então a quebra desse fruto, se é feito manual ou não, e isso geram indicadores da qualidade desse fornecimento e os gargalos que existem nessa cadeia. Outro exemplo que a gente pode citar, a descrição dessas etapas da cadeia de fornecimento para a cadeia do babaçu. Nesse caso, a gente pode apenas observar em loco todas as etapas realizadas, fotografando, realizando análise dessas informações e obtendo informações dessas cadeias, e após a sua observação, você verifica quais são as etapas que podem estar gerando algum tipo de problema, tanto na qualidade quanto na maneira de entregar esta matéria-prima.
Uma outra atividade que também é bastante importante e que é gerada após toda essa descrição das etapas da cadeia de fornecimento é o cronograma das atividades que são realizadas em cada uma dessas etapas. Então, se você, por exemplo, deseja um fruto seco, uma semente seca, você pode entender qual é o tempo necessário para cada etapa, qual o tempo necessário para a atividade em cada etapa. Então, para você obter uma semente seca, né, você vai ter o tempo necessário de coleta, o tempo necessário para a secagem do fruto, a quebra desse fruto e assim por diante, né? O tempo necessário para a armazenagem, e isso tudo vai gerar um cronograma que me indica qual é o tempo que eu vou necessitar para obter aquela matéria-prima. Então, por exemplo, uma semente seca, a partir de um estudo que a gente realizou para o cumaru numa determinada região, a gente observou que demora 20 dias para a comunidade poder fornecer essa semente de forma adequada, desde a coleta até a secagem desta espécie e entrega no local de armazenamento. Outra informação bastante importante que também deve ser gerada através dessas informações levantadas na descrição de etapas da cadeia de fornecimento e do cronograma de atividades, podemos gerar então esse calendário produtivo. Esse calendário produtivo descreve todas as etapas da cadeia e o quanto, em que tempo, em que momento ela é realizada. Esse tempo estimado de entrega de produção, então, pode ser realizado através de um rendimento médio por família que faz essa produção. Então, você pode ter com clareza qual vai ser, em que tempo, em que momento esse fornecimento vai ser realizado para a sua empresa. A capacidade produtiva também vai ser uma das informações geradas através dessa estruturação da cadeia de fornecimento. Geralmente, nessa etapa, você pode ter informações individuais do fornecedor, do extrativista, do coletor, dessas pessoas que trabalham. Você pode ter essa capacidade produtiva individual sendo declarada. Por exemplo, a dona Maria Cleudi, ela declarou que tem 44 quilos, ela consegue, né, coletar 44 quilos de coco de babaçu por dia. E a capacidade dela de quebra desse coco babaçu e obtenção de amêndoas é de 5 quilos de amêndoas diária. Isso gera uma informação que depois podemos extrapolar para o número de pessoas daquela comunidade e gerar informações, por exemplo, de quantidade de óleo de babaçu produzida através do entendimento do rendimento deste óleo, e você conseguir então estimar a capacidade produtiva de uma região através da declaração individual de cada extrativista. Essa capacidade produtiva também pode ser visualizada em diferentes comunidades, o quanto de fornecedores nós temos em cada uma dessas comunidades e o quanto nós podemos produzir em cada uma dessas comunidades. Então, gerando gráficos que podem que podem nos beneficiar com valores mais reais possíveis da capacidade de fornecimento de um determinado território. Então, vocês podem observar aqui que a gente pode ter diversas comunidades, com cada comunidade tendo um número específico de fornecedores e cada grupo de fornecedores uma capacidade produtiva definida. Todas essas informações levantadas nessa etapa de prospecção e qualificação de fornecedores vão gerar, com certeza, um cadastro de fornecedores interessantes para a sua empresa e informações de localização e produtividade que vão gerar segurança no seu fornecimento e qualidade para esse fornecimento. Hoje nós podemos visualizar, então, que um cadastro de fornecedores pode gerar para você informações que tanto são úteis, né, para você garantir a forma adequada do fornecimento que você deseja, mas também garantir o cumprimento de leis como a Lei da Biodiversidade de 2015 ou mesmo uma exportação dessa matéria-prima. E podemos garantir que para o desenvolvimento de um produto que possua em sua composição insumos de origem amazônico, é indispensável
obter recursos ou garantir recursos para a estruturação dessa cadeia de fornecimento de matérias-primas que você deseja. Isso é uma premissa para qualquer tipo de desenvolvimento de produtos à base de insumos de origem amazônica. E a Amazon Doors hoje, ela desenvolve toda essa estruturação de cadeias de fornecimento com a premissa de desenvolver essas comunidades de forma sustentável, promovendo o bem viver desses povos e comunidades da floresta e suas relações com a natureza. Vou deixar aqui alguns dos nossos dados e informações para vocês acompanhar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Obrigada.